Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia, vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai trabalhar os climas do mundo, vamos ver aí quais são os tipos climáticos do planeta. Qual é o nosso objetivo aqui, galera? É que você consiga identificar os climas mundiais, caracterizá-los e aí vamos entender eles também a partir do climograma. Então, galera, para a gente falar de clima também, é importante que você entenda aqui o que a gente está chamando de climograma, também conhecido como pluviograma. Nada mais é do que um gráfico de chuva, tá? Vamos aprender a interpretar para a gente analisar esse gráfico. Bom, esse gráfico ele é constituído aqui no seu eixo embaixo, né, que seria aqui o seu eixo X, vamos dizer assim, formado pelos meses do ano. Então eu tenho lá janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? Eu tenho os meses do ano. É muito comum também vir por número, tá? Número 1, que representa janeiro, número 2, que representa fevereiro, e o 12, que representa dezembro, tá? Seria mais ou menos assim. E aí vamos lá. Depois eu tenho quem? Uma outra barra que vai representar a quantidade de chuva em milímetros, tá? E aí eu tenho 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, tá? E do outro lado eu tenho uma outra barra que vai representar a temperatura em graus Celsius. Legal? Dentro desse gráfico eu tenho um monte de barra azul. Tá vendo essas barras azuis? Essas barras azuis, elas representam o volume de chuva em milímetros em cada mês do ano. Cada mês do ano, tá? Então, observem aqui, ó, o mês de janeiro, ele está indo a mais ou menos até um pouco mais de 30 milímetros de chuva, tá? Agora, olha o mês de julho e agosto. Basicamente aqui, ó, 10 milímetros de chuva em cada mês. Entenderam como a gente interpreta aí o volume de chuva em milímetros em cada mês? Além disso, dentro eu consigo observar também uma linha vermelha. Tá? O que essa linha vermelha está querendo me dizer? Essa linha vermelha está querendo me dizer a linha média de temperatura. Tá? É a temperatura dentro de cada mês do ano. Legal? Agora vamos lá. A gente já aprendeu aqui como ler esse gráfico. O que a gente pode tirar como conclusão? Tá? Por exemplo, se a gente fosse pensar aqui em temperatura, eu consigo observar que durante o mês de julho eu obtive a maior temperatura, né? Cerca aí de 27 graus. Enquanto que no mês ali de janeiro eu obtive a menor temperatura, tá? Ou seja, galera, observem que a menor temperatura foi 6 e a maior temperatura foi 27, né? Isso significa dizer que provavelmente esta cidade, né, de Toledo, ela possui uma grande amplitude térmica. O que é uma grande amplitude térmica? Uma grande amplitude térmica é a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. Então, eu estou saindo de uma mínima de 6 e estou indo para uma máxima de 27. Tá? Então, a minha amplitude térmica ela é bem grande. Legal? Em alguns gráficos, vocês podem observar que essa amplitude térmica ela é menor. Ou seja, a diferença entre a mínima e a máxima ela não é tão grande assim. Legal? Outra coisa que a gente pode também tirar como conclusão, ainda nessa linha de temperatura, é o hemisfério. Tá? Por quê? Como assim, professor, hemisfério? A gente sabe que a gente tem hemisfério norte e hemisfério sul. Legal? Leste e oeste. Nesse caso, a gente vai se prender ao hemisfério norte e sul. Uma dica, tá, galera? Quando vocês observarem essa linha de temperatura e essa abertura da linha aqui, essa concavidade estiver para baixo, essa barriga estiver para baixo, significa que a gente está trabalhando com o hemisfério norte. Tá? Hemisfério norte. Quando vocês observarem esta linha com essa barriga virada para cima, significa que a gente está trabalhando no hemisfério sul. Ah, professor, mas por que isso? Não entendi. Vamos lá. Tá? Por que essa barriga para baixo significa que eu tenho aí uma cidade dentro do hemisfério norte? Porque esse período, né, dessa barriga aqui vai representar ali por junho, julho e agosto.
representa o período do verão. E aonde que a gente tem verão? Em junho, julho e agosto, no hemisfério norte. Agora, se isso tivesse inverso, essa barriga estivesse para cima, vocês iriam observar que a gente não estaria no período do verão. A temperatura ela não é tão elevada assim, né? Ou seja, a gente estaria no período do inverno. E aonde que a gente tem no período do inverno durante os meses de junho, julho e agosto? No hemisfério sul. Legal? Bom, vamos passar aqui agora para entender os outros pontos desse gráfico, tá? As barras azuis, a gente consegue tirar como conclusão aí os meses que mais choveram e os meses que não choveram, tá? E aí a gente pode citar aqui que talvez o mês de outubro, né, foi o mês que mais tenha chovido aí, mais choveu, teve o maior índice de pluviosidade, cerca de 42 milímetros. E o mês que menos choveu foi o mês de agosto, né? Cerca aí de 10 milímetros ao mês, tá bom? E como conclusão, né? Por que importa saber qual mês choveu mais e qual mês choveu menos? Porque a gente consegue ter uma conclusão anual desse gráfico de chuva. E aí a gente pode dizer o seguinte, ó, no verão ocorrem menos chuvas do que nas demais estações, quando as chuvas são poucas e bem distribuídas. O que significa isso, galera? Significa dizer que no verão a gente tem um menor índice de pluviosidade, né? E aí lembrando, verão nesse caso aqui, a gente está trabalhando no hemisfério norte, tá? Seria aqui os meses de janeiro, julho e agosto. Vocês podem observar que, de fato, são os meses com menores índices de pluviosidade, tá? Então, isso é uma característica do clima de Toledo, tá? Você tem aí junho, julho e agosto, com menor índice de pluviosidade, tá? Já as demais estações, você vai observar chuvas bem distribuídas. O que seriam chuvas bem distribuídas, né? Eu não tenho uma discrepância muito grande entre um mês e o outro. Se vocês observarem, cada mês ele tem aí uma regularidade de chuva, tá? Então isso significa dizer que elas são chuvas bem distribuídas. É muito fácil você entender isso. É só você observar que as barrinhas, elas estão o nível delas, né, estão muito próximo uma da outra, com exceção ali do mês do verão. Bacana? Então, galera, é assim que a gente interpreta um climograma, tá? Vamos lá. Se não entenderam, volta aí, é muito importante. Porque tem questões que vão te pedir o nome do clima só pela sua análise do climograma. Outras questões vão te pedir a característica daquele clima só de observar o climograma. Então isso é muito importante, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Então tá aqui, galera, um mapa global, né, um mapa do mundo mostrando os principais tipos climáticos que existem, né, sobretudo sofrendo influência aí das correntes marítimas. E a gente já viu uma aula sobre elementos e fatores climáticos. Se você não viu ou se você não lembra, se isso não está fresco na sua cabeça, eu aconselho você pausar esse vídeo, retorna lá da aula de elementos e fatores climáticos, que isso é essencial para você entender os tipos climáticos do mundo, legal? Então vamos lá. Lembrando o seguinte aqui, né? Vale ressaltar que o mundo ele é dividido em zonas climáticas, né? Ou seja, as regiões que estão próximas à linha do Equador, você tem uma zona com maior intensidade de radiação solar. As regiões que estão próximas à linha dos trópicos vão receber uma menor intensidade de radiação solar, que seria uma zona temperada. E a região dos polos, né, que seria uma zona com baixíssima radiação solar, baixíssima intensidade de radiação solar, o que vai favorecer aí uma menor temperatura. Legal? Então vocês vão ver que muitos dos tipos climáticos do mundo, né, eles vão sofrer influência também dessa radiação solar, como desses elementos e fatores climáticos, né? Então a gente tem aí um clima equatorial, que seria aquele clima que estaria próximo ou sob a linha do Equador, né? A gente tem um clima tropical, que seria um clima que está entre a linha do Equador e a linha dos trópicos, tá? A gente tem o clima subtropical, abaixo da linha dos trópicos. A gente tem o clima desértico, né, que vai sofrer influência aí de uma corrente marítima fria também. Isso é bem interessante. O clima mediterrâneo, que é um clima muito específico ali da Europa, né, do sul da Europa. O clima semiárido, né, que ele é muito parecido com o clima desértico também. O clima temperado, que estaria aí numa região após, né, essa zona temperada.
após essa zona subtropical, aliás, né, depois dos trópicos. A gente tem o clima frio, né, que estaria próximo à região dos polos. O clima polar, e aí sim, né, estaria ali dentro dessa zona polar, baixíssima intensidade de radiação solar. E a gente tem também o clima frio de montanha, que vai se dar nessas regiões de bastante altitude, né, que seriam as montanhas. Vamos ver agora os tipos climáticos do mundo. Vamos aprofundar, a começar aqui pelo clima equatorial, né? Bom, clima equatorial, galera. Equatorial, lembra o quê? Linha do Equador, exatamente. É um clima que está localizado ali em baixíssimas latitudes. Por que baixíssimas latitudes? Porque está próximo ou sobre a linha do Equador, latitude zero. Tá? Ele é o clima mais quente que a gente tem na Terra. Tem uma temperatura em média de 25 graus Celsius. Né? Além disso, tem uma pequena amplitude térmica, como a gente pode observar aí no climograma que a gente falou. Né? A diferença de mínima e máxima é muito pouca. Tá? E aí, por que essa pequena amplitude térmica? Porque você tem uma intensidade de radiação solar ao longo de todo o ano, tá? O que não favorece diferentes temperaturas. Ou seja, ele é bastante quente. Tá? O regime de chuva ele é intenso, né, e abundante. O que significa isso? Chove, né, durante todo o ano. Logo, a gente pode dizer que as chuvas elas são abundantes durante todo o ano. Tá? Além disso, você tem aí a convecção dos ventos alísios, né? E a gente viu que são aqueles ventos que sopram da região dos trópicos em direção à linha do Equador, o que leva, né, umidade. Por isso também vai favorecer aí bastante chuva. Tá? Então vocês observem o climograma e é nítido a gente ver que a linha de temperatura ela não dá nenhuma amplitude térmica para a gente alta, né? É muito baixa. Além disso, a gente verifica que todos os meses possuem um alto volume de chuva. Tá? Ou seja, isso já explica essa ideia de chuvas abundantes do qual esse clima é caracterizado. Depois, galera, clima tropical típico, né? O clima tropical típico ele tem duas estações do ano bem definidas. O que significa dizer isso? Que o verão você tem aí chuva e o inverno ele é marcado exatamente por uma redução dessas chuvas, né? E aí a gente já consegue observar isso dentro do climograma, galera. Observa lá os meses, né, de verão aqui, dezembro, janeiro, fevereiro, no hemisfério sul, né? Você observa que tem um volume de chuva bastante alto, né? E aí o mês que mais choveu ali foi janeiro. Já o inverno, que seria caracterizado ali por junho, julho, agosto, né? Você tem uma redução desse volume de chuva. Tá? Logo, você também tem uma redução da temperatura. Então, isso vai explicar muito do que a gente está querendo chamar aqui de duas estações do ano bem definidas. Tá? No verão, a gente tem a atuação de massas de ar quente, né? que, na verdade, essas massas de ar quente elas se formam com influência de uma corrente marítima quente, né? Sofrendo influência da maritimidade. Né? Sobretudo, aquelas massas de ar que se formam na faixa equatorial, ou seja, numa zona quente e úmida. Já no inverno, a gente tem a atuação de massas de ar que se originam nas altas latitudes, né? Ou seja, regiões que estão mais próximas à região dos polos, que seriam ali a região dos trópicos e tudo mais. Então, observe que a ideia de duas estações do ano bem definidas, ela se formam, né, a partir da influência dessas massas de ar. No verão, você tem umidade vindo de massas de ar de uma zona equatorial, e no inverno você tem uma massa de ar vindo da região dos trópicos, que vai diminuir a intensidade dessa umidade. Tá? Além disso, esse tipo climático ele vai apresentar aí muitas variações, né, ao longo de todos os meses do ano. Tá? E o que vai surgir ali diferentes tipos climáticos desse clima tropical, tá? Como o clima tropical de altitude, como o clima tropical litorâneo, e tudo isso, né, a partir da influência de um fator e elemento climático. Então, se eu tenho o clima tropical de altitude, consequentemente, a altitude é um fator climático que vai influenciar diretamente essa região. Se eu tenho um clima tropical litorâneo, consequentemente, a maritimidade vai ser a influência para essa região. Tá? Então, cada clima, galera, ele é constituído ali a partir dos seus fatores climáticos que vão ser influenciados. Legal? Bom, depois o clima desértico, né? Ele ocorre nas latitudes tropicais, ou seja, regiões que são bastante quentes, né?
Tem uma grande característica que é a ausência de chuva, né? Você tem uma precipitação aí inferior a 250 milímetros por ano. E aí a gente já consegue observar isso dentro do climograma. Observem lá que somente o mês de março, né, que foi o mês que você consegue registrar o índice de pluviosidade. E muito baixo, por sinal, né? Não chega nem a 25 milímetros, muito menos a 5, 10 milímetros de chuva dentro do mês de março. Tá? E isso vai favorecer, essa falta, né, de umidade vai favorecer uma variação térmica sazonal. Tá? Além disso, essa baixa pluviosidade ela pode ocorrer por alguns fatores, tá? Sobretudo fatores climáticos, como a formação dos anticiclones, né, que é aquela região de uma zona de alta pressão, que não deixa a umidade chegar ali. Pode sofrer influência da continentalidade, né, ou seja, as massas de ar seca com falta de umidade que estão se formando dentro do continente. Pode sofrer influência de correntes marinhas, né, sobretudo as correntes marinhas frias, e a gente sabe que a água fria ela não evapora, né? Ou melhor, as taxas de evaporação da água fria é muito baixa. Tá? Além disso, você também pode sofrer influência do relevo, né? Ou seja, o relevo ele vai ser responsável por criar uma barreira, ele vai barrar toda a massa de ar úmida formando ali chuvas orográficas. E do outro lado, que seria a sotavento, você teria ali uma zona completamente seca. Tá? Então, observem o que o climograma ele caracteriza exatamente qual tipo climático que a gente está falando. O que você precisa entender é a característica de cada clima. Bom, já o clima semiárido, ele é muito parecido, né, com o clima desértico, sendo que ele tem uma diferençazinha. O índice de pluviosidade dele é um pouco maior, tá? É um pouco mais elevado, mas ainda assim você encontra baixos índices de pluviosidade. Legal? Outra característica é que as chuvas elas são completamente mal distribuídas, né, durante o ano, o que vai favorecer aí uma elevada amplitude térmica. Tá? Agora, quando esse clima semiárido ele ocorre ali em zonas tropicais, né, ele geralmente tá entre uma zona de transição, né, para uma área desértica. Tá? E aí o que vai favorecer é que essa amplitude térmica ela seja pequena. Né? Consequentemente, o verão ele tende a ser bastante quente. Tá? A gente vai ver que isso ocorre no Brasil, né? Esse clima semiárido ocorre no Brasil, sobretudo na região nordeste. Tá? E aí tem influência do relevo, que é o Planalto da Borborema, e tem influência também de uma dinâmica atmosférica. O clima temperado, galera. O clima temperado ele possui 4 estações do ano bem definidas. O que significa isso? Né? Ele tem o verão, ele tem o inverno, ele tem o outono, ele tem a primavera. Tá? Ou seja, todas essas estações do ano elas são bem definidas, né, durante todo o ano. No verão, a gente vai ter massas de ar que vêm de baixas latitudes, né? Ou seja, de regiões mais quentes do planeta. Enquanto que no inverno, a gente tem influência de massas de ar que vêm de altas latitudes, que seriam zonas de temperatura mais baixa, né? Mais fria. Além disso, vai favorecer também o outro fator climático, que é a influência da maritimidade e da continentalidade. Maritimidade recebe influência do mar, continentalidade recebe influência do próprio continente, tá? Ou seja, massas de ar seca. E aí, nos climogramas, a gente consegue observar isso. O primeiro climograma ali da cidade do Canadá, né, você tem a influência da própria continentalidade. Tá? Então, observem que eu tenho uma amplitude térmica que ela é bastante elevada. Tá? Já em uma cidade da França, no gráfico abaixo, você consegue observar a influência da maritimidade. Né? E aí observem como os meses do ano eles são repletos aí de chuva. Né? Você não tem aí nenhum mês com um baixo índice ou quase nulo, uma ausência de chuva. Você tem chuva durante todo o ano. Isso é uma influência da maritimidade, né? Chuvas bem distribuídas e regulares ao longo do ano. Bom, depois a gente tem o clima mediterrâneo. Né? O clima mediterrâneo ele vai ser caracterizado ali por verões quentes e seco. Galera, toma muito cuidado com isso, tá? Eu posso ter sim verão quente e seco. O que significa isso? Eu tenho uma temperatura elevada, tá? E eu não tenho umidade do ar, não tenho vapor d'água na atmosfera. Por isso que ele vai ser quente e seco. Já o inverno ele vai ser mais ameno e chuvoso. Ou seja, a umidade no clima mediterrâneo está no inverno.
tá? Ele é o clima mediterrâneo ele é bem particular ali da Europa, né? Sobretudo no sul da Europa, onde você tem a atuação de massas de ar quente vindas do deserto do Saara no verão, tá? E aí eu chamo a atenção para vocês no climograma. Toma muito cuidado com isso, galera. Muito cuidado quando cair um climograma na prova de vocês, tá? Primeiro, interpretem se é do hemisfério sul ou do hemisfério norte, a partir da barriguinha aí, ó, dessa linha de temperatura, tá? Por que que eu estou dizendo isso, galera? Porque as estações do ano, elas vão mudar, tá? Se a gente estiver trabalhando com o hemisfério norte, e se a gente estiver falando de verão, o verão ele vai ser aonde? Janeiro, julho, agosto, vai ser no meio do ano, ou seja, no meio desse gráfico. O inverno vai ser ali no período de dezembro, janeiro e fevereiro. Isso muda, galera, tá? E é exatamente este climograma, você consegue notar isso. O clima mediterrâneo ele tem essa característica de você ter um verão seco. E aí, qual é o verão da Europa? O verão da Europa está ali, janeiro, junho, julho, agosto. Observe como eu não tenho umidade. E no inverno, que é característico do clima mediterrâneo, eu tenho umidade. E o inverno está onde? Está ali, ó, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, a relação de estação do ano muda de acordo com o hemisfério. Toma muito cuidado com isso quando você for analisar um climograma, tá? Então vamos lá. Então essa massa de ar seca, né, essa falta de umidade no verão no clima mediterrâneo se dá muito pela influência dessa massa de ar que vem aí do deserto do Saara, tá? Inclusive já estavam se fazendo ali, né, uma grande barreira, uma zona verde dentro da África para poder minimizar todos esses efeitos extremos de altas temperaturas, né? Chamava de cinturão verde ali. Bom, o clima mediterrâneo ele vai ocorrer também em partes da Austrália, da África e da própria América, né? Sobretudo nos Estados Unidos e no Chile. Tem muita influência aí de altas pressões subtropicais que avança no período do verão, que é exatamente o que a gente falou aqui dessa dinâmica, né, de alta pressão vinda ali do deserto do Saara, o que vai acabar limitando aí o volume de chuva. Tá? Bom, já o clima subtropical, ele é marcado ali por duas estações do ano bem definidas, a gente pode dizer assim, né? Porque a gente tem um verão quente e o inverno mais a menos. Tá? As chuvas, elas são bem distribuídas ao longo do ano. O que significa dizer isso? É só você olhar o climograma. Olha como o volume de chuva, eu tenho volume de chuva, na verdade, durante todo o ano. Né? Olha como as barrinhas aí, os gráficos, as barrinhas de volume de chuva, elas estão bem altas até, né? Durante todo o ano. E aí toda essa umidade que a gente vai encontrar durante todo o ano é decorrente de massas de ar tropicais, né? Que vêm do oceano, ou seja, recebe influência bastante da massa de ar, da maritimidade, né? Do oceano. Além disso, você tem aí uma frente polar que avança também, o que vai favorecer bastante frio, né? Uma temperatura mais baixa. Tá? E aí eu destaco para esse gráfico a própria cidade de Nova Orleans, né? Que é uma cidade ali que participa, né, da temporada de furacões. Então, vira e mexe, você tem aí furacões, né, se formando e passando pela cidade de Nova Orleans. Inclusive, você teve um que acabou com a cidade de Nova Orleans. Tá? Bom, o clima subtropical, ele em geral é um clima de transição, né, de clima temperado para uma zona intertropical. Ele fica bem no meio ali de uma zona mais fria para uma zona mais quente. Depois a gente tem o clima frio. O clima frio está localizado ali no extremo da zona temperada, né? Está muito próximo de uma região polar. Tá? As temperaturas são bastante frias ao longo de todo o ano. Tá? Além disso, você tem uma baixa umidade relativa do ar. E aí é interessante notar que esse clima frio já participa ali daquela ideia de baixa intensidade da radiação solar. Por isso que as temperaturas elas são bastante elevadas. Tá? Essas chuvas reduzidas acaba tornando a amplitude térmica um pouco mais acentuada. E aí vocês conseguem observar isso no climograma. Tá? Você tem uma diferença altíssima entre a mínima e a máxima de temperatura. Inclusive a própria baixa precipitação. Você pode ver aí que chega um pouquinho mais de um pouquinho mais de 50, né? Ou até 50 milímetros de chuva, tá? Durante ali os meses de outubro, setembro, outubro. Tá?
É um clima que ocorre ali no norte da Eurásia, né? Sobretudo ali no norte da Europa e da Ásia, e da América do Norte também. Então percebam que ele está dentro de uma faixa bem específica, né? América do Norte, Europa e Ásia. Legal? E depois a gente tem o clima polar. Esse sim está lá na zona polar, lá na região polar do globo, tá? Sobretudo ali no círculo polar antártico e no círculo polar ártico. Sobretudo quanto mais próximo em direção ao polo, você encontra esse clima mais extremo. Tá? É interessante porque ele recebe, né, influência diretamente de movimentos da Terra, sobretudo movimentos de translação, tá? Que é um movimento que a Terra faz em torno do Sol, que vai durar ali 365 dias. E também influência do próprio eixo de inclinação da Terra. Esse eixo de inclinação da Terra vai favorecer no inverno, né, longas noites. Ou seja, ainda que esteja meio-dia, vai estar de noite. Tá? E no verão você vai ter longos dias. Ou seja, ainda que esteja meia-noite, está sol. Tá? Então, o eixo da Terra, juntamente com a inclinação, né, da intensidade da radiação solar, ou seja, recebe baixa intensidade de radiação solar, favorece que os invernos eles sejam completamente rigorosos, né, com temperaturas baixíssimas. E aí a gente já consegue observar isso dentro do climograma. Né? Observem lá os meses, né, de inverno que a gente está chamando. Quais são os meses de inverno? Né? Seriam ali os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Lembrando, estamos no hemisfério norte, tá, galera? Barriguinha aí da temperatura para baixo. Olha como a temperatura está baixíssima, né? Está batendo quase aí 30 graus, né? Basicamente. Além disso, o período do verão, observe que a temperatura ela também não se eleva muito, né? A temperatura está ali cerca de que não chega nem a 10 graus, né? É muito baixa a temperatura. Então, isso tudo se dá pela própria movimentação de terra. Além disso, outra característica é a forma de precipitação, né? É uma forma de precipitação em neve, não é a água no estado líquido que a gente conhece. O próximo clima é o clima frio de montanha, né? E aí, clima frio de montanha, ele já recebe influência direta de um fator climático que é a altitude. E por isso, você já tem aí temperaturas bastante baixas. A gente já consegue observar isso dentro do climograma. Tá? É muito comum a gente encontrar esse clima nas regiões montanhosas, né? Sobretudo de cordilheiras, como a própria Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Atlas, né? Que fica ali na África. Enfim, sobretudo em regiões, né, montanhosas, tá? Recebe influência direta desse clima. Já as precipitações, elas também são bastante intensas, né? Sobretudo aí, precipitação em forma de neve também. A gente consegue observar isso dentro do climograma. Né? Vocês percebem que os meses do ano eles são repletos ali de bastante volume de precipitação. Tá? E isso tudo vai se explicar devido às massas de ar úmida que vão subindo, né, na montanha, o que vai favorecer a ocorrência ali das chuvas orográficas. Tá? Bom, galera, finalizamos por aqui. Qualquer dúvida vocês me mandem. Um abraço. Até a próxima.